Bom, meus irmãos, nós vamos dar início à aula de hoje. Eu peço perdão a vocês desde já pela qualidade desse vídeo. Eu não tenho muita habilidade com gravações, com YouTube, essas coisas. Se Deus quiser, nas próximas aulas nós vamos tentar evoluir um pouco, tá? Mas hoje vocês vão simplesmente ver as minhas mãos, tá? E ouvir a minha voz enquanto eu falo. Nós estamos fazendo essas gravações por ocasião da crise que nós estamos vivendo, pela impossibilidade de nós nos encontrarmos pessoalmente. Então, enquanto a crise continuar, eu espero que ela passe rápido, nós teremos aulas virtuais, né? Mas fiquem à vontade para me procurarem, para enviarem as suas dúvidas pelo WhatsApp, tá? Estou sempre à disposição de vocês. Vamos lá então, meus irmãos. Eu quero começar recapitulando algumas coisas importantes que nós já vimos no nosso curso. Aqui nós temos o alfabeto hebraico, que eu espero que os irmãos já saibam de cor. Vamos lá, aqui nós temos Aleph, Beit, Ovet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf ou Chaf, Chaf Sofit, Lamed, Mem, Mem Sofit, Nun, Nun Sofit, Samech, Ain, P ou Fe, Fe Sofit, Tzad, Tzad Sofit, Kof, Resh, Shin ou Sin e Tav. Essas são as 22 letras, as 22 consoantes do alfabeto hebraico com as suas 5 variações finais que eu coloquei em vermelho, tá? Eu vou cantar a música do alfabeto aqui, e já peço perdão por isso, e eu peço aos irmãos que cantem juntamente comigo em suas casas. Talvez os seus filhos ou os seus cônjuges pensem que vocês estão malucos, mas hebraico é coisa de maluco mesmo. Vamos lá então. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pe, Fe, Tzad, Kuf, Resh, Shin, Sin, Tav. Eu não ouvi os irmãos cantando, mas eu imagino que alguns de vocês tenham pronunciado erroneamente os nomes de algumas letras, né? Por exemplo, esta letra se chama Het, mas nas anotações de vocês escreveram C-H-E-T, ou seja, Chet, né? O que acontece é que nós estamos usando o CH aqui no nosso curso não para representar o som de X, como na palavra chá, como na palavra chiado, mas para representar aquele R carioca, né? O carioca, quando pronuncia a palavra amor, diz amor, tá? Nós estamos usando o CH para representar esse som de R, Ra, Re, Ri, Ro, Ro. Portanto, Het e não Shet. Raf e não Shaf. Samer e não Samesh. Tá bom? Certo. Esta letra pode ter dois nomes e pode representar dois sons também. Essa letra pode se chamar Shin ou Sin. Se essa letra se chama Shin, ela tem o som de X, como na palavra Xuxa. Se essa letra for um Sin, ela representa o som de S, como na palavra sapo, tá? Os massoretas, na Idade Média, aqueles judeus que atuavam como escribas, colocaram um ponto no canto superior direito da letra para indicar que ela era um Shin e que tinha, portanto, o som de X. E os massoretas colocaram também um ponto no canto superior esquerdo da letra para indicar que ela era um Sin e que tinha, portanto, o som de S. Dessa forma, então, nós fazemos distinção entre o Shin e o Sin. É a posição do ponto que indica a natureza da letra, tá? Nós também estudamos as chamadas Begad Kefat. Begad Kefat. O que são as Begad Kefat? São 6 letras do alfabeto hebraico que podem receber este ponto no meio que se chama Dagesh Lene. Qual é a função do Dagesh Lene? Bom, o Dagesh Lene serve para fazer distinção entre dois sons possíveis da letra. Essas 6 letras, Beit, Gimel, Dalet, Kaf, Pe e Tav, no passado,
podiam representar dois sons distintos. E sempre que eu falo para alguém que algumas letras do alfabeto hebraico podiam representar dois sons distintos, as pessoas dizem: "Ah, mas que absurdo, por que uma mesma letra vai representar dois sons distintos? Isso não faz o menor sentido." Mas na verdade, irmãos, muitas letras do nosso alfabeto representam mais do que dois sons, como por exemplo o X, como por exemplo o R. O R da palavra mar é diferente do R da palavra rato, é diferente do R da palavra marra. Enfim, o R representa pelo menos 3 sons em português, sem considerar as variantes. Porque um gaúcho pronuncia o R na palavra mar como mar. Um carioca pronuncia como mar. Ou seja, o R representa muitos sons na língua portuguesa, assim como o X, assim como outras letras do nosso alfabeto. Então não é nenhuma surpresa que uma letra do alfabeto hebraico possa representar dois sons. E esse é o caso das Pegat Kefat. Atualmente, apenas essas 3 letras que eu coloquei em verde representam dois sons. As letras em azul, hoje em dia, representam apenas um som, tá? Com ou sem o daguesh. Mas é importante que os irmãos saibam que, no passado, essas letras em azul também representavam dois sons diferentes, por mais que essa distinção tenha caído com o passar do tempo, tá? Vamos lá, então. Essa primeira letra, com o daguesh lene, com esse ponto no meio, é um beit e tem som de B. Sem o daguesh, é um veit e tem som de V. A quarta letra é um kaf com daguesh. Sem o daguesh, é um raf. O kaf tem som de K e o raf tem som de R. Aquele R carioca, né? O R da palavra mar, pronunciada por um carioca. Esta letra, com o daguesh, é um P e tem som de P. Sem o daguesh, é um F e tem som de F. Tá? As letras em azul, como eu disse, hoje em dia, com ou sem o daguesh, tem exatamente o mesmo som e tem exatamente o mesmo nome. Esta letra, com ou sem daguesh, é um gimel e tem o som de G, como na palavra galo, e não como na palavra gelo. Esse som de J não existe em hebraico, tá? Esse som de J não existe em hebraico. Em hebraico é Ga, Ge, Gi, Gogu. E não Ga, Ge, Gi, Gogu, como em português. Esta letra, com ou sem daguesh, hoje em dia é um Dalet. E tem som de D. E esta letra, hoje em dia, com ou sem daguesh, é um Tav e tem som de T. Mas essas letras em azul, no passado, podiam representar dois sons diferentes. No passado, e reparem bem no que eu estou dizendo, no passado, o gimel com o daguesh tinha o som de G, como na palavra gato. Sem o daguesh, o gimel representava um som que é um tanto difícil nós reproduzirmos. É um som parecido com o som que nós emitimos quando fazemos gargarejo, tá? É um som mais ou menos como ro, ro. O Dalet, no passado, com o daguesh, tinha som de D. Sem o daguesh, tinha um som que existe, por exemplo, na língua inglesa, mas que não existe no português. É um som que é pronunciado com a língua entre os dentes. É o som de V, V. O Tav, com o daguesh, tinha um som de T. Sem o daguesh, no passado, o Tav tinha um som que também era pronunciado com a língua entre os dentes, mas ao mesmo tempo era um som que não fazia as cordas vocais vibrarem como o som do Dalet sem o daguesh. Seria mais ou menos algo como f, f, tá? V, r, v, r, f, f. Seria mais ou menos isso, tá? Espero que o celular tenha conseguido captar esses sons. A distinção básica é a seguinte: as letras com daguesh possuíam e possuem um som que pode ser pronunciado apenas num soco, tá? Apenas num momento. O som do B, por exemplo. B, B, é uma explosão, né? Esse é o som do G também, do D, do K, do P e do T. Agora, as letras sem o daguesh, historicamente, representavam sons que podiam ser mantidos enquanto você tivesse fôlego. É o som do vet, por exemplo. O vet representa o som de V, né? Enquanto você tiver fôlego, você consegue manter esse som.
tá? Esse é o som, por exemplo, do F também, né? Representado pelo Fê. Enquanto você tiver fôlego, você consegue manter esse som, tá? Então, as letras dessa linha de baixo possuíam e possuem sons que podiam ser mantidos com o passar do tempo. As letras da linha de cima possuíam sons que eram pronunciados numa explosão, num único golpe, tá bom? E essas letras são coletivamente conhecidas como Begad Kefat. Por que Begad Kefat? Se vocês repararem nas consoantes do nome Begad Kefat, B, G, D, K, F, T, vocês vão ver que são exatamente os sons representados por essas consoantes. B, G, D, K, F, T. Então, se vocês se lembrarem do nome Begad Kefat, vocês vão se lembrar das 6 letras do alfabeto hebraico que podem receber o Dagesh Leni. Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Tav. Bom, nós vimos também que todas as letras do alfabeto hebraico são consoantes. Só que isso pode gerar uma série de ambiguidades na leitura, né? Nós usamos esse tipo de esquema, esse tipo de padrão, um pouco na linguagem que nós utilizamos na internet. Na internet, às vezes, nós escrevemos VC, mas ninguém lê VC como VC. As pessoas colocam as vogais que estão faltando e leem a palavra como você. Em hebraico, ou no hebraico antigo, no hebraico bíblico, isso acontecia só que com todas as palavras. As vogais não eram representadas graficamente, mas eram lidas. Já no período bíblico, foi inventado um sistema bastante incipiente de vocalização. As consoantes Re, Yud e Vav começaram a ser usadas para representar algumas vogais. O Re era usado para representar sobretudo o A e o E. Em alguns poucos casos representava também o O. O Yud passou a ser usado também para representar as vogais I e E. E o Vav passou a ser usado para representar as vogais O e U. Esses sistemas de vocalização são do período bíblico, tá? A grande parte dos autores bíblicos escreveram seus textos utilizando esse sistema de vocalização bastante incipiente, mas ao mesmo tempo muito útil, tá? Na Idade Média, os massuretas precisavam deixar claras quais eram as vogais que estavam sendo usadas na Bíblia, para que a pronúncia correta não se perdesse. Então eles inventaram um sistema muito mais completo e também bastante complexo de vocalização. As vogais massuréticas são essas que vocês veem nesta tabela abaixo. Nós temos vogais breves e vogais longas. Uma vogal breve é aquela que dura um tempo. Uma vogal longa seria a que dura 2 tempos. Um A breve seria A. Um A longo seria A. Essa distinção entre vogal breve e vogal longa é meramente histórica. Hoje em dia nós não fazemos mais essa distinção enquanto nós lemos um texto em hebraico, enquanto nós falamos o hebraico. Então vocês não precisam se preocupar em pronunciar um A longo como longo. Pronunciem apenas como A, exatamente como uma vogal breve, tá? Então aqui nós temos o Lamed, a consoante que tem som de L, tá? E debaixo do Lamed nós temos as vogais. Esse traço se chama patar. O patar é o A breve. Como que nós lemos então essa sílaba? Lamed tem som de L, patar tem som de A, portanto Lá. No segundo caso, nós temos esses 3 pontos. Esses 3 pontos se chamam segol. E o segol é o E breve. Como nós podemos então ler essa sílaba? Lamed tem som de L, segol tem som de E, portanto, lê. No terceiro caso, debaixo do Lamed, nós temos o Hirek. O Hirek tem som de I. Portanto, como nós podemos ler essa sílaba? Li. No quarto caso, debaixo do Lamed, nós temos esse pequeno Tzinho que se chama Kamatz Hatuf. O Kamatz Hatuf é o O breve. Portanto, essa sílaba nós lemos como Lo. E no quinto e último caso, das vogais breves, nós temos esses 3 pontos na diagonal debaixo da consoante. Esses 3 pontos chamam Kubutz. Kubutz. E tem som de U. Portanto, nós lemos essa sílaba como Lu.
Eu estou usando Lamed, mas podia usar qualquer outra consoante do alfabeto hebraico. Em hebraico, nós temos, de fato, 5 vogais. A, E, I, O, U. Eu digo isso porque em português nós não temos exatamente 5 vogais, né? Nós temos 7 vogais, como eu disse para vocês, em sala de aula. A, E, I, O, U. O que acontece é que nós representamos as vogais E e E pelo mesmo sinal. E representamos também as vogais O e O pelo mesmo sinal. Mas trata-se de vogais diferentes. Em português nós temos 7 vogais e não 5, como nós aprendemos na escola. Isso é uma grande enganação. Bom, nós temos também as vogais longas. Nós temos aqui o kamatz debaixo do lamed. O kamatz é graficamente idêntico ao kamatz hatuf. Só que o kamatz representa o A longo. Tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem distinção entre o kamatz e o kamatz hatuf. Beleza. O kamatz é o A longo, portanto nós lemos essa sílaba como lá. Esses dois pontos se chamam tseré. O tseré representa o E longo. Essa sílaba então nós lemos como lê. E esse ponto no canto superior esquerdo da letra se chama holem. E o holem tem som de O. O holem é o O longo. Portanto, essa sílaba nós lemos como o Lo. Nessa terceira coluna, nós temos as vogais longas mistas, né? Aqui em cima nós temos as vogais que foram criadas no período bíblico, o sistema de vocalização que foi criado no período bíblico. Só que esse sistema era também um tanto ambíguo, porque vejam que o rei podia representar 3 vogais diferentes, A, E e O. O que os maçoretas fizeram para deixar claras as ocasiões em que o rei representava o A, ou as ocasiões em que o rei representava o E, ou as ocasiões em que o rei representava o O? Bom, no caso do A, eles colocaram um kamatz debaixo da letra anterior, tá? Aqui nós temos uma unidade composta pelo kamatz e o re. Uma unidade composta pelo kamatz e o re. Essa unidade se chama kamatz-re. Nós não devemos considerar separadamente esses dois sinais. Esses dois sinais juntos formam uma unidade. Esses dois sinais juntos são o A longo no final de uma palavra. O re no final de uma palavra nunca vai ser uma consoante, vai ser sempre uma vogal. E o valor dessa vogal vai ser sempre definido pelo sinal que aparecer na letra anterior. No caso, kamatz. E o kamatz tem som de A. Portanto, o kamatz-re tem som de A. É o A longo no final de uma palavra. O kamatz-re aparece exclusivamente no final de uma palavra. Sempre que o re for utilizado como vogal, ele vai aparecer no final de uma palavra. Tá? Então aqui nós temos o A longo. Bom, mas o re também podia representar, no período bíblico, o E no final de uma palavra. O que os maçoretas fizeram para deixar claras as ocasiões em que o re era utilizado para representar o E? Eles colocaram um segol ou um tseré debaixo da letra anterior. E aqui, de novo, nós temos uma unidade. Tá? Temos uma unidade composta, neste caso, por tseré e re, e neste caso por segol e re. O tseré e o segol esclarecem o valor do re no final da palavra. Tá? O re está sendo usado como uma vogal, mas qual vogal? A, E ou O? E, nesses dois casos, como nós sabemos, pelo sinal que aparece debaixo da letra anterior. Tá? O valor do re no final da palavra sempre será vocálico. Mas qual vogal exatamente? A vogal que aparecer debaixo da letra anterior. Tá? Nós temos, nesses dois casos, assim como no caso anterior, uma unidade composta por tseré e re, chamada de tseré-re, e uma unidade composta por segol e re, chamada de segol-re. Tá bom? Então aqui nós temos o E longo no final de uma palavra. Essas duas sílabas, portanto, nós leríamos como lê. O yud, no período bíblico, também era usado para representar o E. E também podia representar o I. Tá? Os maçoretas, para deixar claras as ocasiões em que o yud era usado com valor de E, colocaram um tseré debaixo da letra anterior. Colocaram esses dois pontos, né, o tseré, debaixo da letra anterior.
Dessa forma, eles esclareceram o valor do Yud. Nós temos aqui, então, de novo, uma unidade composta dessa vez por Tzere Yud. E essa unidade se chama Tzere Yud. Bom, o Tzere Yud também equivale ao E, é o E longo, tá? Só que o Tzere Yud não aparece exclusivamente no final de uma palavra, ele pode também aparecer no meio. Não pode aparecer no começo, porque o Tzere Yud é uma vogal. E como nós vimos, nenhuma vogal, nenhuma sílaba em hebraico começa com vogal. Nós temos apenas dois tipos de sílabas em hebraico: consoante vogal e consoante vogal consoante. Nós não temos uma sílaba em hebraico que se inicie com vogal. Portanto, o Tzere Yud, que é uma vogal, não pode aparecer no começo de uma palavra. Vai aparecer apenas no meio ou no fim. Já que Tzere Yud tem som de E, essa sílaba nós lemos também como Le. Tá? Essas três sílabas são lidas exatamente da mesma forma. São lidas como Le. Bom, o Yud, no período bíblico, também podia representar o som de I. Os maçoretas, para deixar claras essas ocasiões em que o Yud era usado com valor de I, colocaram um Hirek debaixo da letra anterior. Esse Hirek esclarece o valor do Yud e forma uma unidade com ele. Essa unidade é chamada de Hirek Yud e é o I longo. Tá bom? E essa sílaba nós lemos como Li. Bom, o Re, em alguns poucos casos, também podia representar o O longo no final de uma palavra, como no nome de Salomão. Salomão, em hebraico, é Shelomó. E Shelomó termina com Re, só que esse Re tem o valor de O. Tá? O que os maçoretas fizeram para deixar claras as ocasiões em que o Re era usado no final de uma palavra com o valor de O? Eles colocaram Holem na letra anterior. Esse Holem esclarece o valor do Re. Tá? O valor é, portanto, de O. Como nós lemos essa sílaba, então? Lo. Tá? E o Vav era usado também para representar as vogais O e U. Os maçoretas colocaram um ponto em cima do Vav para deixar claro que ele estava sendo usado com o valor de O. Tá? Essa unidade se chama Holem Vav. E essas duas sílabas nós lemos como Lo, da mesma forma. Tá? Nesses dois casos nós temos o longo. E o Vav, quando era usado para representar o som de U, recebeu um ponto na frente, recebeu um bigo, né? E o Vav com ponto na frente se chama Shuruk, e é o U longo. Então essa sílaba nós lemos como Lu. Bom, isso nós já vimos até aqui no nosso curso. Eu estou fazendo apenas uma recapitulação para os irmãos não se perderem, tá bom? Hoje nós queremos falar um pouco mais a respeito do Shivá. Nós começamos a falar sobre isso na última aula e continuaremos a falar sobre o Shivá hoje. Vamos lá então. O Shivá são esses dois pontos em pé debaixo de uma letra. E o Shivá pode ter duas naturezas. Ele pode ser ou silencioso ou sonoro. O Shivá silencioso também pode ser chamado de mudo, e o Shivá sonoro pode também ser chamado de vocálico. O Shivá silencioso, como o próprio nome indica, não tem som. Tá? O Shivá silencioso não tem som. E ele sempre aparece numa sílaba fechada. Sílaba fechada é CVC, né? Consoante, vogal, consoante. Já o Shivá sonoro, ou vocálico, é uma vogal. E ele deve ser pronunciado como um E breve. E ele sempre aparece numa sílaba aberta. Sílaba aberta é CV, consoante e vogal. Bom, vamos às regras então. Nós temos 3 regras para identificar a natureza de um Shivá. Debaixo da primeira letra de uma palavra, o Shivá é sempre sonoro. Debaixo da primeira letra de uma palavra, o Shivá é sempre sonoro. Como, por exemplo, o seguinte nome. Vamos tentar ler esta palavra. A primeira letra da palavra, será que é um Shin ou um Sim? Será que ela tem som de X ou som de S? O que define
a natureza dessa letra é a posição desse ponto. Se o ponto estiver no canto superior direito, a letra é um shin e tem som de x. Se o ponto estivesse no canto superior esquerdo, a letra seria um sin e teria, então, o som de S. Tá? Mas nesse caso se trata de um shin, que tem, portanto, som de x. E debaixo do shin aparece o shivá. Aparecem esses dois pontos, em pé. Esse shivá é silencioso ou sonoro? Ele é sonoro. Por quê? Debaixo da primeira letra de uma palavra, o shivá é sempre sonoro. Se o shivá é sonoro, ele deve ser pronunciado como E. Tá? Então, essa primeira sílaba, como nós pronunciaríamos? Shin tem som de X. Shivá sonoro tem som de E. Portanto, She. Né? X mais E, She. Segunda sílaba da palavra. Aqui nós temos um lamed, que tem som de L. E no lamed nós temos o holem, esse pequeno ponto no canto superior esquerdo. O holem é a vogal longa O. Então, L com O fica Lo. E por fim nós temos a terceira sílaba, que é composta pelo mem, que tem som de M. E depois do mem aparece o Re. Só que esse Re aqui, evidentemente, não é uma consoante. Esse Re está sendo usado como vogal. Como eu disse para vocês, o Re no final de uma palavra é sempre uma vogal. E que vogal é essa? É a vogal O. Como nós sabemos, para nós sabermos o valor vocálico do Re no final de uma palavra, nós temos que olhar para o sinal que está na letra anterior. No caso, o holem, que tem som de O. O holem esclarece o valor da vogal Re no final dessa palavra. Aqui nós temos aquela unidade chamada de holem Re, que tem som de O. Portanto, essa última sílaba nós lemos como Mo. Mem tem som de M. Holem Re tem som de O. Portanto, Mo. A leitura completa da palavra, então, é Shelomo. Shelomo. Shelomo é o nome de Salomão em hebraico. Vamos apenas fazer a divisão silábica desse nome. O nome Shelomo começa com Shin, que é uma consoante. Depois aparece Shivá sonoro. E Shivá sonoro é uma vogal, tem som de E. Essa é a primeira sílaba. A segunda sílaba é Lo. Lamed, consoante. Holem, vogal. Terceira sílaba, Mo. Mem, consoante. Holem, Re, vogal. A palavra Shelomo tem, então, 3 sílabas. Tá? She-lo-mo. E as 3 sílabas são abertas, ou seja, são compostas por uma consoante e uma vogal. Outro exemplo. Certo. Vamos tentar ler esta palavra. Se os irmãos quiserem pausar o vídeo para tentarem ler a palavra, fiquem à vontade, tá? Mas vamos lá. A primeira letra é um nun. E ao grafar um nun, os irmãos devem tomar muito cuidado para não fazerem semelhante demais ao veit, tá? Essa base do nun é bem menor do que a base do veit. E essa haste de cima do nun é menor do que a base aqui embaixo, tá bom? Então tomem cuidado ao grafar o nun. O nun tem som de N. E debaixo do nun aparece o shivá, aparecem esses dois pontos em pé. Esse shivá é silencioso ou sonoro? Ele é sonoro. Por quê? Porque debaixo da primeira letra de uma palavra, o shivá é sempre sonoro. E o shivá sonoro é pronunciado como E, né? Então, a primeira sílaba da palavra é composta por nun, shivá sonoro. Nun tem som de N, shivá sonoro tem som de E, portanto, ne. N mais E, ne. Bom, vamos à segunda sílaba. Essa segunda letra da palavra é um beit ou um veit? Se fosse um beit, haveria um dagesh lene aqui no meio, né? Mas como não há o dagesh, a letra é veit, portanto tem som de V. E depois nós temos o quê? Nós temos o hirik yud. Nós temos essa unidade composta pelo hirik e pelo yud. E como eu disse para vocês no quadro anterior, nós não devemos jamais considerar separadamente esses dois sinais. Juntos eles formam uma
unidade, tá? Eles formam juntos uma unidade. E essa unidade tem o valor de I, é o I longo. Então, vet tem som de V. Hirik Yud tem som de I. Portanto, Vi. Depois nós temos o Aleph. Qual é o som do Aleph? O Aleph é uma das consoantes que não tem som. É uma das consoantes cujo som se perdeu com o passar do tempo, tá? Mas o Aleph é considerado, mesmo assim, uma consoante, mesmo que não represente mais som algum. E no Aleph nós temos o Hirik Yud de novo, tá? Não apenas o Hirik, não apenas o Yud, mas o Hirik Yud. Nós temos essa unidade composta por Hirik e Yud, que tem som de I. Trata-se do I longo, tá? Não se esqueçam disso. Sempre que debaixo de uma letra aparecer o Hirik e a letra seguinte for o Yud, sem nada debaixo, nós temos uma unidade chamada de Hirik Yud, que tem som de I. E por fim, no final, nós temos o Mem Sofit. O Mem, no começo e no meio de uma palavra, tem esse formato, como na palavra Shelomo, né? Mas quando Mem aparece no final de uma palavra, ele tem esse outro formato aqui. Esse é o Mem Sofit, Mem final. Bom, como nós lemos essa última sílaba? Aleph não tem som. Hirik Yud tem som de I. Mem Sofit tem som de M. Portanto, nada mais I mais M, Im. Im. A palavra completa é Neviim. 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 Neviim é o plural de Navi. Navi significa profeta, Neviim significa, portanto, profetas. Profetas. Vamos fazer a divisão silábica da palavra Neviim. A palavra se inicia com uma consoante, com Nun. Debaixo do Nun aparece uma vogal, o Shivá sonoro. Depois, nós temos o Veit, que é uma consoante, seguido pelo Hirik Yud, que é uma vogal. Lembre-se de que aqui nós temos uma unidade, tá? Não considerem os dois sinais separadamente. Os dois juntos são uma vogal. Depois nós temos o Aleph, que apesar de não ter som, é uma consoante, seguido pelo Hirik Yud, que é uma vogal, e depois aparece o Mem Sofit, que é uma consoante. Portanto, a palavra Neviim, Neviim, tem 3 sílabas. As 2 primeiras são abertas e a última é fechada. Segunda regra. Quando aparecer debaixo de uma letra que suceda uma consoante com vogal longa, o Shivá será sonoro. Talvez seja mais didático explicar essa regra por meio de um exemplo. Considerem a seguinte palavra. Certo.